filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos, reunidos em torno dos nossos pastores. Nós iremos a ti, armados com a força que vem do Senhor. nós iremos a ti, professando todos uma só fé. nós iremos a ti, Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti, de nossas fazendas e nossas cidades, nós iremos a ti. A dramatização que se segue é baseada no testemunho de vários visionários, e o que eles dizem em breve ocorrerá no planeta Terra. Nos últimos anos, o mundo tem presenciado surpreendentes visões nos céus, embora nada se compare com a beleza do céu dessa noite. Testemunhos afirmam terem visto aparições que surgem dos céus. Filmagens e aparições de símbolos religiosos continuam a se acumular. Há informação de visitações ocorrendo em cidades e vilas ao redor do mundo. Tanto os videntes quanto os missionários que predisseram a ocorrência desses eventos aparecem para fornecer respostas. Dizem que devemos considerar os visitantes como benevolentes e que vieram para nos auxiliar a entrarmos numa nova era de paz e unidade global. Por mais estranho que pareça, até agora, os governos não ofereceram outra explicação. Fiquem ligados para uma entrevista com um homem que disse ter visto anjos de luz que os visitam desde 1995. Os supostos anjos predisseram a chegada dessa nova era. Numa distribuição Comeve. Mensagens dos Céus. Versão brasileira Dublamix, Rio. Mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. O reino paranormal e sobrenatural. Como uma pessoa comum deve reagir a supostas aparições que visitam a Terra? São inexplicáveis. Mesmo assim, milhões acreditam na possibilidade de que esteja acontecendo. Aparições recentes de Maria foram informadas em quase todas as nações habitadas. Seriam legítimos tais eventos? Deus estaria nos mandando um recado? Qualquer que for a sua resposta, uma coisa é certa. A aparição da Virgem Maria atrai milhões de pessoas de todos os cantos do mundo. Take me
todo o mundo, informações de eventos sobrenaturais estão atraindo milhões de pessoas a locais de aparição da Virgem Maria. Milhares de videntes de todo tipo de origem descrevem uma bela mulher jovem que brilha com esplendor radiante. O cabelo dela está se erguendo, ela é linda e bem grande. E ela subiu? Ela subiu, ela era bem grande, está ali de pé. Foi uma visão incrível, paralisante demais. Uma coisa maravilhosa, sabe? Eu fiquei paralisada, eu não sabia o que pensar. Ela era incrível, parecia que tinha vindo de outro mundo. Havia uma luz enorme. Ela aparece como uma mulher viva, tridimensional e pulsante, envolta numa luz extraordinária. Os que a viram descrevem-na e admitem que a Rainha dos Céus transcende a descrição humana. Milhões acorrem para locais de aparições para encontrar a Sagrada Virgem Maria. Imagine que de 15 a 20 milhões de seguidores de Maria visitam um único santuário em Guadalupe, México, por ano. O santuário é dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu em 1531 para Juan Diego. Muitos dos peregrinos afirmam que os milagres continuam a acontecer em Guadalupe hoje pela contínua presença de Maria. Na Bósnia, destruída pela guerra, uma estimativa de 30 milhões de peregrinos visitaram Medjugorje, desde o início de aparições da Virgem Maria em 1981. Além de 6 videntes que regularmente recebem mensagens da Virgem, milhares de peregrinos dizem terem tido sinais e sofrido milagres, curas, e afirmam terem ouvido a voz de Maria em Medjugorje. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vata vjekova. Amen. Em Conyers, Georgia, Nancy Fowler recebeu mais de 100 mil visitantes em sua fazenda num único dia. Os peregrinos vieram de toda parte, inclusive de longe, para ouvir a mais recente mensagem da Virgem. Peço que me ouçam Que escutem o que tenho a dizer. e que confiem em mim. Que confiem em mim. Contem para os meus filhos que estão Contem a vivos. seus filhos. Eu quero começar por aquela passagem do Apocalipse. Apocalipse 12, nós conhecemos bem aquela passagem, né? Surgiu um grande sinal no céu. Interessante como é que São João narrou. Surgiu um grande sinal no céu, não foi um sinalzinho, não. Chamou atenção. Uma mulher, vestida de sol, a lua debaixo dos pés, como se fosse assim um pedestal, né? E uma coroa de estrelas, de 12 estrelas na cabeça. Gente, o que significa isso? Vocês sabem que o Apocalipse não é fácil de ler, não é? E a gente não pode ir interpretando Apocalipse de qualquer jeito, não, porque o Apocalipse é o livro mais difícil da Bíblia. Muito difícil. Ele é todo cheio de figuras, ele é todo cheio de metáforas que tem um significado religioso, mas que não é fácil de ser discernido. A igreja é que tem que interpretar para nós. Mas o que a igreja nos ensina sobre essa visão? Quem é essa mulher? Vitoriosa, gloriosa. É Maria. E é também a igreja. A igreja sempre foi apresentada na teologia como a figura de uma mulher. Ela não é a esposa de Cristo? A igreja é a esposa de Cristo. Efésios 5, 25, São Paulo diz assim: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo ama a igreja e se entregou por ela. Então, a igreja é a esposa de Cristo, é a esposa do Cordeiro. Maridos, amem a sua esposa, como Cristo, né, amou
ama a igreja e se entregou por ela, foi até a cruz por ela. Como é que São Paulo quer que o marido ame a mulher? Até a cruz, se for preciso. Como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Nós, o povo de Deus, nós somos a esposa de Cristo. A igreja é a esposa do Cristo, né? O Apocalipse termina como? Não sei se vocês lembram, capítulo 22, São João vê a igreja descendo do céu, assim como uma noiva preparada para o noivo, para celebrar as núpcias com Jesus. Assim que vai acabar o mundo, gente, assim que vai acabar a história. Cristo vai receber a sua noiva, a igreja, pela qual ele derramou o seu sangue, para viver eternamente com ela, e vai entregar tudo ao Pai. Então Deus será tudo em todos. Encerra a Bíblia com essa visão do Apocalipse. Então a igreja sempre foi mostrada como a figura de uma mulher. Então, esta visão do Apocalipse, a teologia católica interpreta assim: tanto é a visão de Maria, aquela cujo filho, o dragão vermelho, quer engolir, e o dragão vermelho quis engolir o filho de Maria. Logo que ele nasceu, aquela perseguição de Herodes para matar o menino. Mas a terra protegeu a criança. Foi levada para o Egito. Lá no Egito ficou seguro até poder voltar. Então, é a figura de Maria e a figura da igreja. Ambas gloriosas. Mas vamos olhar um pouco do lado de Maria, porque hoje a conversa é sobre Maria. Nós podíamos fazer uma outra palestra sobre o lado da igreja. Hoje vamos pensar um pouco de Maria. Vestida de sol. Gente, que coisa bonita. Naquele tempo que São João teve essa visão, foi mais ou menos o século I, era mais ou menos aí, de acordo com os teólogos, por volta do ano 100, 90, por aí. Naquele tempo, não tinha luneta, não tinha telescópio, não tinha binóculos. Então, o que os antigos conheciam do universo? Conheciam pouca coisa. Eles não sabiam, como nós sabemos hoje, que existem as galáxias, os grupos de galáxias, os buracos negros, os quasars, os pulsars, Não, eles não sabiam. Eles conheciam o quê? O que os olhos viam. O Sol, a Lua e as estrelas. Então, quando Maria é mostrada no Apocalipse ali, vestida de sol, a lua nos pés e a coroa de 12 estrelas na sua cabeça, significa o quê? O universo glorificando a Mãe de Deus. O universo dando glória à Mãe de Deus. A lua se empresta como se fosse um pedestal. O sol se apresenta como um manto dourado. Rainha. Um manto de cores douradas, né? E as coroas, e a coroa formada por 12 estrelas. São Luís de Montfort diz assim: mas por que só 12? Porque não cabem todas as estrelas do céu numa coroa. Vocês sabem que no céu tem bilhões e bilhões de estrelas. Então, São Luís de Montfort diz assim: vieram 12. Por quê? Porque o 12, vocês sabem, na Bíblia, é um número simbólico. É um número que significa a perfeição. Algo completo. Um trabalho completo. A graça plena, gratia plena, como diz o latim, né? Nós rezamos na Ave Maria. Ave Maria cheia de graça. A graça nela é completa, não falta graça em Maria. Então esse 12, para o judeu, ele tinha esse significado, a plenitude. Então o 12 significa na cabeça de Maria o quê? Aquela que tem a plenitude das graças. Não falta nenhuma graça em Maria. São Luís de Montfort escreveu uma frase maravilhosa, onde ele diz assim: o mar é a reunião de todas as águas da terra. Maria é a reunião de todas as graças. Bonito, né? O mar é o encontro de todas as águas. Todos os rios correm para o mar, não correm? Da terra inteira. Maria é a reunião de todas as graças. Mar e Maria, tem até um paralelismo aí, né? Cheia de graça. Graça plena. Não falta graça em Maria.
Por que não falta graça em Maria? Porque ela foi escolhida para ser mãe de Deus. Uma coisa que a teologia explica, São Tomás de Aquino endossa isso, Santo Agostinho também endossa isso, que Deus nunca dá uma missão a alguém sem dar a graça necessária para cumprir a missão. Entenderam? Nosso Papa foi eleito agora, Bento XVI, era um cardeal, agora é um Papa. Pronto. Ele já recebeu de Deus as graças que ele precisa para ele realizar o seu pontificado. Não quer dizer que Deus desrespeite a liberdade dele. Não. Mas aquilo que ele não puder fazer, porque a natureza humana é limitada, a graça de Deus fará. Para o pontificado dele, pode ter certeza. Ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. Gente, será que pode haver na terra missão mais difícil do que essa? O Filho de Deus vai nascer de você, mulher. Essa mulher tem que ser um gigante. Então Deus a plenificou de graças. Por isso Maria não teve pecado original. É a Imaculada. Nós celebramos este dogma, 8 de dezembro, né? Imaculada Conceição da Virgem Maria. Não teve mácula. Imaculada. Não teve mácula. Ela foi concebida sem que o demônio a tocasse. Sem que o pecado a tocasse. Né? Os teólogos tinham dificuldade de entender isso. Porque está escrito na Bíblia que todos foram salvos por Jesus Cristo. E ela? Ela não precisou ser salva por Jesus Cristo? Aí houve um teólogo lá por volta de 1300 e pouco, né? John Duscott. Ele teve uma inspiração belíssima do Espírito Santo na teologia, e que a igreja entendeu e realmente colocou isso como fundamento do dogma. Maria também foi salva por Jesus. Mas de que maneira? De uma maneira extraordinária. Eu vou explicar, vocês vão entender. A gente pode ficar livre de uma doença de duas maneiras. Você pegou uma gripe, então você pode ir na farmácia tomar uma medicação, uma injeção, tirou a gripe. É a medicina curativa. Mas você pode ficar livre da gripe pela medicina preventiva, tomar vacina da gripe. E eu já vou lá tomar, já está na hora de eu tomar vacina da gripe. Está começando o inverno, né? Não tenho 60 anos, mas eu vou tomar, porque já 3 anos que tomo e me faz bem. A medicina preventiva. A gripe não vai me pegar, por quê? Porque eu tomei a vacina contra a gripe. Maria tomou vacina contra o pecado. Por isso o pecado não atingiu ela. Mas de onde é que veio essa vacina? Aí é que está, meus irmãos. Veio da cruz de Cristo. Então ela foi salva por Cristo? Foi salva por Cristo, sim. Todos fomos salvos por Cristo. Só que nós fomos salvos depois de sermos afetados pelo pecado. Fomos salvos do pecado original pelo batismo. Ela não precisou ser batizada porque o pecado não a tocou. E não a tocou porque, disse o Papa, quando proclamou o dogma da Imaculada Conceição, o Papa Pio IX, né? No dia 8 de dezembro de 1870, o Papa disse: Maria, prestem bem atenção nessas palavras, pelos méritos da paixão do seu filho na cruz, foi imune do pecado original. Quer dizer, a vacina que impediu o pecado de tocar Maria, o pecado que todos nós herdamos, o pecado original, esse pecado não a tocou. Por quê? Porque o sangue do seu filho derramado na cruz foi a vacina que a preservou do pecado. Aí alguém pode perguntar, mas como se o Cristo não tinha nem nascido ainda? Ele ia nascer depois, ia morrer depois? Para Deus não existe essa dificuldade, porque para Deus não existe o tempo. O tempo, gente, é uma limitação nossa. Foi Deus quem fez o tempo. Mas o tempo não vale para Deus. Para Deus não existe o tempo. Deus é um instante que não passa, disse um teólogo. Vocês entenderam? O passado, o presente e o futuro, para nós, para Deus é um instante só. Então Maria que nasce hoje, o Cristo que morre amanhã, para Deus é o mesmo instante.
Na nossa limitação humana, o tempo é passado, presente e futuro. Não é? Até a teoria da relatividade de Einstein, eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado no ITA, em São José dos Campos, lá no Departamento Aeroespacial, e eu fiz um curso inteiro no doutorado de teoria geral da relatividade de Einstein. O que o Einstein mostra? Que conforme o seu referencial, a velocidade que você esteja, o tempo é diferente. Existe até o famoso paradoxo dos gêmeos. Se você pegar dois gêmeos de mesma idade, coloca cada um num avião. Claro que isso aí é uma hipótese, isso não pode ser realizado. Um faz uma viagem em torno da Terra numa velocidade normal, e outro faz uma viagem em torno da Terra com velocidade muitíssimo mais alta, quase que próximo da velocidade da luz. Os dois voltariam com idades diferentes. Entende? Porque o tempo para aquele que está com velocidade menor passa mais devagar. Então o tempo é algo relativo. Se é algo relativo para nós aqui na Terra, imagina para Deus. Na eternidade o tempo não existe. Entendeu? Não existe o tempo para Deus. Então Deus pôde, dos méritos da morte de Cristo na cruz, antecipar para Maria a garantia, a vacina, que ela não seria concebida do pecado original. E claro, eu pergunto a você, será que a mãe de Deus podia ser tocada pelo pecado? De jeito nenhum. São Bernardo pergunta, se você pudesse escolher a sua mãe entre uma escrava e uma rainha, quem que você escolheria? A rainha? Você não pôde escolher a sua mãe, pôde? Eu não pude. Graças a Deus tive uma santa mãe. Mas eu não pude escolher minha mãe. Jesus pôde. Jesus pôde escolher a mãe dele. Eu quero essa. Essa que eu quero. Entendeu? Ele iria escolher uma mulher amarrada nas garras do demônio e do pecado, porque o demônio amarra pelo pecado, né? Não, eu quero uma mãe livre, liberta. Liberta. É a mãe de Deus. Como dizia São Bernardo, é a mãe do verbo encarnado. Que coisa maravilhosa, gente. Toda a grandeza de Maria, então, vem desse dogma, a maternidade divina de Maria. Maria, mãe de Deus, não é apenas a mãe de Jesus, homem, como infelizmente nossos irmãos protestantes não entenderam ainda. Infelizmente nossos irmãos protestantes ainda estão naquela heresia de Nestório. Houve uma heresia, né, de um herege chamado Nestório, que foi patriarca de Constantinopla, lá pelo ano 400 e pouco. Nestório saiu com essa heresia que existe dois Jesus. Um Jesus que é homem e um Jesus que é Deus. E que Maria é mãe do Jesus homem, mas não é mãe do Jesus Deus. Peraí, dois Jesus então? Não, o povo se revoltou com isso lá por volta do ano 400. E a igreja convocou um concílio para estudar essa questão, o famoso concílio de Éfeso. Eu estive no ano passado lá na Turquia, e eu estive nessa igreja, que emoção eu senti. Claro que são ruínas da igreja hoje. Na igreja lá de Éfeso, hoje na Turquia, onde o concílio de Éfeso disse, não é? Maria é Agios Theotokos, que em grego quer dizer Santa Mãe de Deus. Theotokos, Deus tokos, mãe. Maria é mãe de Deus, não é simplesmente mãe de um homem, Jesus, porque não existe dois Jesus, gente. O Jesus encarnado no seio da Virgem Maria é o verbo de Deus que se fez homem. E que continua hoje no céu encarnado. Para sempre Jesus será um homem. Para sempre Jesus será a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas para sempre Jesus será homem. Homem e Deus na plenitude. E essa mulher foi escolhida para ser a mãe de Deus. É por isso que nós rezamos na Ave Maria, ou na segunda parte da Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus. Eu até paro um pouco. Quando você diz para ela, Santa Maria, Mãe de Deus, você está dizendo assim, a senhora pode tudo.
Por isso que Ave Maria bem rezada, gente, é como uma bomba atômica de energia. Porque você não está pedindo para qualquer pessoa uma graça, você está pedindo para aquela que é mãe de Deus. Eu tenho certeza que se a tua mãe pedir para você alguma coisa, você só não vai atender se você não puder. Não é verdade? E ela, se ela pedir para o filho dela, será que ele vai negar? Não vai negar. Não vai negar primeiro, porque Maria não vai pedir nada inconveniente. Não vai pedir nada para Jesus, para você, fora dos planos de Deus. Algo que não seja bom para você. Oh Maria, minha mãe, pede a Jesus que eu acerte na loteria esportiva hoje, para eu poder viver uma vida lá nas Bahamas. Ela vai dizer, não vou pedir não. Isso aí pode ser a perdição da sua alma. Pode ser a desgraça da sua família, porque o dinheiro demais faz mal. Ela não vai pedir para Jesus, não. Ela vai pedir para Jesus o quê? O que ela sabe que é para o teu bem. Aí Jesus vai dar. É por isso que a igreja diz, pede à mãe que o filho atende. Pede à mãe que o filho atende. Então, o poder intercessor de Nossa Senhora vem daí, gente. Bodas de Caná. Bodas de Caná. Eu queria falar para meus irmãozinhos protestantes agora. Meus irmãozinhos protestantes, vocês não sabem a graça, o poder de intercessão que vocês estão perdendo, de não pedir a intercessão de Nossa Senhora. Colocaram na cabeça de vocês, meus irmãos evangélicos, uma coisa terrivelmente herética, que Maria não pode interceder por nós. Claro que pode. Os santos intercedem por nós, os anjos intercedem por nós intercedemos por nós aqui na terra. Agora há pouco mesmo, a Salete pediu, põe a mão no ombro do seu irmão, reza por ele. O que nós estamos fazendo? Gente, intercessão. E Deus quer isso. São Paulo, nas suas cartas, pedia para as comunidades, orem por mim, para que se abram as portas da evangelização para mim no mundo. Gente, o poder da intercessão é algo magnífico. E Maria é a grande intercessora diante de Deus. O poder de intercessão de Nossa Senhora supera de todos os santos, de todos os anjos. Não tem ninguém, é a mãe de Deus. Theotokos, Mater Dei. Entenderam? Que coisa maravilhosa a gente acreditar nisso. Que coisa maravilhosa você poder dizer do fundo da alma, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora, na hora da minha vida, no meu dia a dia, na minha casa, na minha família, no meu emprego, nessa luta da vida, agora e na hora última da minha vida, na hora da morte, para que eu diga sim a Deus, e eu feche a cortina da minha existência nos braços de Deus, na hora da minha morte. Amém? Gente, que consolo a gente ter uma mãe onde a gente possa pedir isso a ela. As bodas de Caná. As bodas de Caná. É a única vez que um evangelista narra, dos 4 evangelistas, João 2, é a única vez que um evangelista narra que Jesus foi a uma festa de casamento. E que Maria foi junto, e que os apóstolos foram juntos. Não tem outra vez no evangelho que essa cena aparece. Mas essa cena foi solene. E essa cena não foi por acaso. Porque Jesus não fez nada nesse mundo por acaso. Jesus não disse uma palavra sem sentido. Jesus não fez um gesto sem significado. Jesus não fez nada nesse mundo que não fosse para a salvação da humanidade. Então ele foi a um casamento. Os discípulos foram juntos, a mãe foi junto, devia ser alguém muito íntimo deles. Alguns teólogos chegam a arriscar que era o casamento de um dos apóstolos, porque naquele tempo podia se casar, a igreja estava nascendo, ninguém sabe quem era o noivo ali, mas era alguém muito íntimo. Para Jesus e Maria saírem, né, lá de Nazaré, irem para Caná, não é tão perto assim,
deve ter uns 30 quilômetros de distância. Eu já fiz esse caminho de ônibus. Não foi à toa. Naquele tempo não tinha carro, não tinha nada. Era caminhando. Foram. Acabou o vinho. A alegria da festa. Gente, para o judeu, a gente não entende essa questão do vinho direito. Para o judeu, refeição sem vinho não é refeição. O vinho na refeição para o judeu é como feijão para nós. Vocês entenderam? Festa sem vinho para o judeu daquele tempo não era festa. Não tinha graça nenhuma. Acabou o vinho. É como se eu convidasse você para almoçar lá em casa e acabou o feijão. Hoje feijão já não está tão importante, antigamente era importante, né? Antigamente punha água, não podia faltar, né? Acabou o vinho. Olha, eu fico pensando, ninguém ia morrer por causa disso. Podia acabar a festa, todo mundo vai embora, ó, sinto muito, gente, acabou o vinho e tal, a festa vai acabar mais cedo, tudo bem, vocês desculpem, né? Não, Nossa Senhora foi lá no pé do ouvido de Jesus, meu filho, eles não têm mais vinho. Faça alguma coisa. Oh, mulher, o que eu tenho a ver com isso? Eu não vim no mundo para multiplicar vinho para festa. Eu vim no mundo para salvar o mundo. Eu não vim para um negócio tão insignificante desse. Maria não quis nem saber. Chegou para os convidados, para os garçons ali, né? Façam o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. Eu não sei o que ele vai fazer, mas faça o que ele mandar. Jesus não teve saída. Jesus não teve saída. Ele já tinha dito para Maria, não chegou ainda a minha hora. E ele antecipou a hora. Ele antecipou a hora. Notem isso, gente. Ele disse explicitamente, nos planos de Deus não é hora ainda de eu começar a fazer milagres, eu mostrar a minha divindade ao mundo. Mas a senhora pediu, então eu vou fazer, eu vou mudar o plano de Deus, eu vou começar o milagre aqui. Começou. E o evangelista termina dizendo o quê? Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Foi a primeira vez que Jesus mostrou que ele era Deus, não era apenas homem. Ele manifestou a sua glória, a sua divindade, o seu poder, e os seus discípulos creram nele. Lógico, transformar água em vinho. Hoje ele transforma no altar vinho em sangue. Bonito, né? Mas antes ele transformou vinho em água, água em vinho. Agora o vinho é transformado em sangue dele no altar. Continua, pelo poder dele, dado ao sacerdote, continua acontecendo. Mas vejam aí o aspecto da intercessão de Nossa Senhora. A gente tem que aprender a pedir mesmo a Nossa Senhora, gente. E não é só pedir coisas grandes, não. Eu aprendi com um dos santos da igreja que você tem que pedir as coisas grandes, mas você tem que pedir até coisas pequenas. Às vezes eu vou estacionar meu carro, não tem lugar, eu estou meio atrasado, estou sempre atrasado, né, para as palestras, para as coisas, eu já vou dizendo, Nossa Senhora, cadê a minha vaga? Nossa Senhora, cadê a minha vaga? Daqui a pouco eu acho uma vaga ali, um sai ali. Quantas vezes já me aconteceu isso, gente? Coisa simples. Nossa Senhora, não posso perder esse avião, não posso perder esse ônibus. Vai, passa na minha frente. Vai lá, mãe. Esse problema que está enrolado, Nossa Senhora. Nossa Senhora, a senhora que é desatadora dos nós, vai lá, desata isso, eu não sei desatar isso. Está um nó górdio, não consigo, só cortando esse nó. Vai lá, mãe, desata isso. Sabe uma coisa maravilhosa que eu aprendi com Dom Bosco? Eu não dou sossego para Nossa Senhora. Enquanto eu tiver problema nesse mundo, enquanto eu estiver vivo, ela já sabe, eu não dou sossego para ela. Por quê? Porque toda hora eu ponho um bilhetinho debaixo da imagem dela. Dom Bosco, grande São João Bosco, que disse que fez tudo por Maria,
Dom Bosco diz assim, quando perguntaram a ele: Dom Bosco, como é que o senhor conseguiu fazer esta obra salesiana no mundo inteiro, espalhar a congregação salesiana no mundo inteiro? Como é que o senhor conseguiu fazer isso? Ele disse: foi ela quem tudo fez. E ele fala mais uma coisa: tudo começou com uma Ave Maria. Tudo começou com uma Ave Maria. Gente, a Ave Maria tem um poder incrível. Quando eu vou fazer alguma coisa que não dá certo, eu paro e rezo uma Ave Maria bem devagar. Às vezes coisas bobas. Eu estou tentando tirar um parafuso, às vezes, do negócio, o parafuso não sai. Eu paro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Esse parafusinho aqui que eu não consigo soltar. Primeiro você se acalma, né? Porque quando você vai fazer uma coisa e não dá certo, você já começa a querer xingar, chutar. Você se acalma. Segundo, ela te guia. A gente tem que acreditar nisso, gente. É a nossa intercessora. Entende? Então, toda vez que eu tenho um problema agora, eu faço que nem Dom Bosco. Eu escrevo um bilhetinho e põe debaixo da imagem dela. Nossa Senhora, minha mãe, preciso resolver esse problema, me ajuda. Como é que eu faço? Me ilumina. Obrigado. A sua bênção. Assino e põe debaixo da imagem dela. Passa uma semana, 15 dias, até esqueço. De vez em quando eu vou lá, tiro 3, 4, 5 bilhetinhos. Resolvido, 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 resolvido. Eu faço isso há mais de 30 anos, mais de 20 anos. Porque eu fui aluno salesiano de Dom Bosco, aprendi isso quando eu era menino, no colégio salesiano. E o terceiro sucessor de Dom Bosco chama-se Felipe Rinaldi. Tem o meu nome. Ou melhor, eu tenho o nome dele. Ele nasceu primeiro do que eu. Já é beato, né? Dom Felipe Rinaldi. Eu tenho esse nome porque quando a minha mãe estava grávida de mim, os médicos queriam me abortar. Eu acho que é por isso que hoje eu tenho uma vontade louca de lutar contra o aborto. Porque minha mãe tinha feito, antes de engravidar, tinha feito uma cesariana. Tinha feito uma cirurgia de hérnia muito grande aqui no abdômen. E logo depois ficou grávida de mim. Isso minha mãe me contava, ela já morreu. E quando a barriguinha começou a crescer, o médico disse: temos que tirar essa criança, porque vai estourar sua cirurgia. Imagina, gente, 50 anos atrás, 55 anos atrás. Vai arrebentar sua barriga, vai morrer a senhora e vai morrer a criança. Vamos tirar essa criança, vamos abortar. Ela disse: não. Morro eu, morre a criança, mas abortar não. Era o 5º filho. Depois nasceram mais 5. Todos normais. E a barriga não rasgou nunca. Mas interessante que meu pai, que era aluno no Colégio São Joaquim de Lorena, conhecia um padre chamado Padre Renaudin, que tinha fama de santidade. E foi conversar com o padre: padre, minha mulher está grávida, o médico quer abortar, o que eu faço? O padre tinha sido professor dele. Não, Agostinho, de jeito nenhum. Não toque nessa criança. Você vai fazer essa novena para o sucessor de Dom Bosco, Felipe Rinaldi, que está em processo de beatificação, e eu garanto a você que vai nascer tudo tranquilo. Fizeram a novena, eu nasci bem, me colocaram o nome do santo, Felipe Rinaldi. Então eu sou salesiano 2 vezes. Primeiro porque estudei em colégio salesiano, segundo porque eu tenho o nome de um santo salesiano. Mas esse santo salesiano, Dom Felipe Rinaldi, ele tinha uma oração muito bonita que ele dizia para Nossa Senhora assim, toda vez que ele via uma imagem de Nossa Senhora, ele dizia assim: Maria, eu te dou meu coração, fica com ele para sempre. Dava de vez. Dava e não tomava mais. Maria, minha mãe, né? Fica com o meu coração, eu te dou meu coração, fica com ele para sempre. Eu acho que a gente pode multiplicar essa oração e dizer: Maria, fica com o meu marido, fica com a minha esposa, fica com a minha família, fica com os meus filhos, eu te dou, fica com eles para sempre. Toma posse deles. Segura-os nas tuas mãos inexpugnáveis. O que é uma fortaleza inexpugnável? É uma fortaleza que ninguém consegue vencê-la. Ninguém consegue assaltá-la, né? Entrega para Maria. Esse mundo nosso hoje, gente, tão cheio de dificuldades,
dificuldades financeiras, dificuldades de, né, os nossos jovens encaminhados aí para um mundo muitas vezes pervertido das drogas, da bebida, da violência. Ou, gente, como nós temos que consagrar a Nossa Senhora. Todos os dias, viu? Você precisa consagrar você, sua esposa, cada um dos seus filhos, cada um dos seus netos, pelo nome, todo dia. Ponha no coração de Maria, ponha debaixo do manto de Nossa Senhora. Você vai ver quanta segurança, quanta coisa maravilhosa vai acontecer. Quando a gente pede a intercessão de Nossa Senhora, eu quero repetir mais uma vez isso aqui, gente, porque é motivo de muitas dúvidas para muitos católicos que não têm uma formação católica boa, e muita dúvida para os nossos irmãos protestantes, que eu amo tanto. Eu queria ver os nossos irmãos protestantes voltarem todos para a nossa igreja, como eu quero. Aqui é a casa deles. Até 1570, todos os protestantes eram católicos. Infelizmente, Martim Lutero, em 1517, deu aquele grito da separação, e o demônio usou toda uma situação histórica da época, né, que não é o caso de colocar aqui, e arrastou 1/3 dos filhos da igreja para fora da igreja. Precisam voltar. Meus irmãos protestantes, vocês não sabem a riqueza que vocês estão perdendo de não viver a confissão, de não viver a Eucaristia, de não viver a intercessão de Nossa Senhora. Venham para cá, venham. Eu não jogo pedra neles, não. Eu convido, são irmãos. Tem que vir para cá. Então eu queria explicar para eles o seguinte, para eles e para muitos católicos. A intercessão de Nossa Senhora não vale nada sem Jesus. Entendem isso? Qual é o medo dos nossos irmãos separados? Quando você pede a Nossa Senhora, você está desprezando Jesus. Não, só se vai ao Pai através do Filho. É verdade, está escrito isso. Jesus disse, não há outro caminho de ir ao Pai, a não ser por mim. É verdade isso. Só que quando você pede a intercessão de Nossa Senhora, você não está indo por outro caminho que não seja Jesus. Você está indo através de Jesus. Vocês entenderam? Maria não é a ponte que liga o céu e a terra. É Jesus a ponte que liga o céu e a terra. Por isso a carta aos Hebreus chama Jesus de o pontífice, que vem de ponte. Jesus, ele é humano, então ele liga a humanidade, e ele é Deus, então ele liga a humanidade com Deus. Essa ponte tinha caído, o pecado tinha derrubado a ponte entre o homem e Deus no paraíso. O homem foi afastado de Deus, porque o pecado derrubou a ponte que fazia a comunhão do homem com Deus. Jesus é o pontífice, é o redentor, ele é a ponte. O que Maria faz, gente? Maria faz a gente atravessar a ponte. Maria não é uma nova ponte paralela a Jesus, entendem? Não, Maria não leva ninguém para ela. Maria nos leva a Jesus, ao Pai. Maria é apenas intercessora, medianeira. Ela não é salvadora, ela não é redentora. O Papa não quis nem que se cunhasse esse nome corredentor. O Papa não quis. Quiseram proclamar um dogma, Maria corredentora. O Papa disse, não, isso pode dar confusão. As pessoas podem pensar que Maria é uma outra redentora. Não, não é. Não é. O Papa João Paulo II preferiu dizer assim, Maria é aquela que mais cooperou com Jesus na obra da salvação da humanidade. É a pessoa humana, não uma deusa, que mais cooperou com Jesus na obra da salvação. Mas ela não é uma outra ponte, no sentido de pontífice, de salvador. Ninguém pode substituir Jesus. Então a oração de nenhum de nós valeria nada, a oração da igreja não valeria nada, a oração de Maria não valeria nada, a oração dos anjos e dos santos não valeriam nada, se não houvesse Jesus. Porque tudo isso é através de Jesus, vocês entendem? Submisso a Jesus, não é ao lado de Jesus. Infelizmente, os irmãos protestantes e muitos católicos não entenderam isso ainda.
pensa que a mediação de Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora, é uma ponte secundária para chegar até Deus. Não é, não existe essa ponte secundária. É uma ação feita através de Jesus. Entende? Muito importante entender isso, para que você possa viver a intercessão católica sem medo. Porque muitos acabam pensando que é uma heresia. Pedir aos santos, pedir aos anjos, nada. Por que a igreja estimula a novena? A novena bem feita, não importa para que santo seja. Por que a igreja capricha para dizer para nós, fulano é santo, beatificado, está no céu? Por que o processo de canonização, beatificação é seríssimo? Porque a igreja quer que você saiba que existe alguém no céu que intercede por você. Então você pode pedir a ele. Aí alguns perguntam assim, mas escuta, Maria é onipresente? Maria é onisciente? Maria é onipotente? Claro que não. Onipotente só Deus é, pode tudo. Onisciente só Deus é, sabe tudo. Onipresente só Deus é, está presente em toda parte. Mas então como é que Maria... Alguém está pedindo lá no Japão para ela, eu estou pedindo aqui, o outro está pedindo nos Estados Unidos. Como é que ela está sabendo tudo ao mesmo tempo? Então ela é onipresente. Está presente em toda parte. Então ela é onisciente. Não é. Porque não é deusa. Nem os anjos e nem os santos são onipresentes, nem onipotentes, nem oniscientes. Como é que então eles sabem? Como é que eles podem ao mesmo tempo agir por todos e com todos? Porque eles não estão mais, prestem bem atenção, na nossa fraqueza humana dessa vida. Eles já estão na glória de Deus. A vida lá é diferente. Diferente. Lá eles têm a visão beatífica de Deus, eles estão na comunhão com Deus. E como o santo está em comunhão com Deus, união comum, eles participam do poder de Deus sem ser Deus. Vocês entenderam? Vou dar um exemplo. Eu estou aqui e não sei de nada que está acontecendo lá no palácio do presidente da República. Mas se um dia eu for morar lá no palácio do presidente da República, ou se for ministro do presidente, ou for, de repente, até o copeiro, eu vou saber de muita coisa, não vou? Opa, estou dentro do palácio. As paredes falam, as cortinas falam, nos palácios, né? Eu não sou o presidente, mas eu vou estar dentro daquele poder ali. Você entendeu? Os convidados estão ali. A hora que o garçom vai servir os convidados, eles estão conversando. E eu, deixa aquilo. Aí a fofoca rola pesada, não rola? A pessoa participa do poder. Quando o santo, quando a Virgem Maria, quando os anjos estão canonizados, estão santificados, estão na vida de Deus, na comunhão plena de Deus, participam do poder de Deus. Deus dá a eles, na medida que Deus deseja, conhecer tudo ao mesmo tempo. E o tempo não existe mais. O espaço não existe mais. Acontece que nós ficamos presos à nossa limitada realidade humana deste mundo, e a gente não consegue extrapolar para o que seja a vida eterna, onde não existe tempo, não existe espaço. Entende? Então, não há esse obstáculo para quem já está na glória de Deus. Ele intercede ao mesmo tempo pela humanidade inteira, a qualquer momento, dentro daquilo que Deus permite. Vocês entenderam? Eu estou explicando isso porque muita gente já me fez essa pergunta. E muita gente começou a duvidar disso, até parar de rezar, parar de fazer novena. Como é que o santo vai escutar a minha oração? Escuta sim, Senhor, porque ele participa do poder da comunhão com Deus. Isso sempre foi católico, há 2000 anos a igreja ensina isso, a igreja nunca revogou isso e nunca vai revogar isso. A oração de intercessão é uma riqueza. É uma riqueza da nossa fé católica que eu gostaria que muitos nossos irmãos protestantes aprendessem. É por isso que você precisa ter um santo, o seu nome, né? Se for o nome de um santo, o meu é de um apóstolo, Felipe, peça a intercessão dele.
a tua cidade consagrada a um santo, peça a intercessão desse santo para a cidade, age. Deus age através dos nossos queridos anjos e santos. Quantas vezes você quer pedir alguma coisa para uma pessoa importante, mas você não tem coragem de pedir? Então o que você faz? Você arranja um intercessor, não é isso? Ontem mesmo uma pessoa lá em casa, ó professor, leva para mim meu currículo lá para fulano de tal, assim, assim, assim. O que eu estou fazendo? Mediador, intercessor, não é isso? Se aqui na terra nós precisamos disso, no céu não é isso. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guarda